Se você sente sede, muito provavelmente você sabe exatamente onde tem que ir na sua casa para encontrar um copo e um pouco de água. Ou ainda, se você está percebendo que as noites estão sendo um pouco mais frias, você sabe exatamente onde ir para encontrar aqueles cobertores que vão deixar suas noites muito mais aquecidas. Bom, assim como na sua casa, os sistemas operacionais eles são muito bem organizados e eles têm o lugar de cada coisa acontecer, e é justamente isso que a gente vai ver na aula de hoje. Meu nome é Jonatas Carneiro, esse é o canal do DevOps desde Feira de Santana e essa é a aula 3 do nosso curso de Linux sobre como que funciona a organização de diretórios no sistema operacional Linux. Se você é um usuário Windows, provavelmente você está acostumado a lidar com pastas como C2 arquivos de programas, usuários e diversas outras pastas que são padrão aí do Windows. No Linux, a gente vai ter um paralelo dessas pastas também. A gente vai ter a pasta barra, que é a que contém todas as outras pastas do sistema, talvez fosse ali semelhante a C2. A gente vai ter a etc, a gente vai ter a bin, a gente vai ter a home e várias outras pastas que são padrão aí da arquitetura de pastas do Linux. Antes da gente continuar, eu preciso fazer uma explicação aqui rapidinho, tá? Quando a gente está ali utilizando sistemas operacionais Windows, talvez até o macOS e coisas nesse sentido, a gente acaba chamando toda essa questão aí de pastas realmente. Quando a gente vem para esse universo mais do Linux e tal, é muito comum a gente ouvir o pessoal chamando isso de diretórios. Então, se daqui para frente na aula eu falar pasta ou diretório, vocês podem assumir que eu estou falando basicamente da mesma coisa, tá certo? Tem uma leve diferença ali, que uma tem a interface visual, a outra não necessariamente, mas vamos considerar aqui que pasta e diretório é a mesma coisa, tá? Então, se eu falar pasta ou diretório, você já sabe que eu estou falando, enfim, dessas estruturas onde a gente armazena os arquivos aí no nosso sistema operacional, beleza? Então, para a gente continuar essa aula, vem comigo aqui, olha a minha tela, que eu fiz um desenhozinho aqui, um diagrama, tá? De certa forma, para a gente ver essas pastas aqui com certas explicações mais didáticas, separadas por algumas categorias, e vai ficar um pouquinho mais claro da gente assimilar do que eu tô falando, tá certo? Observem que algumas têm um fundo um pouco mais acinzentado e outras têm as suas cores específicas, né? Não tem diferença de importância necessariamente entre essas pastas. Todas elas vão ser muito importantes aqui para o funcionamento correto do nosso sistema operacional. No entanto, algumas, como por exemplo a boot aqui, ó, ela já está praticamente pronta. A gente não precisa mexer em muita coisa lá dentro, tá? A gente não vai sentir muita necessidade de mexer em coisas ali dentro. Outras, por exemplo, como a etc ou a var, a gente vai precisar interagir mais no nosso dia a dia. Então, a diferença de cores que vocês estão observando aqui tange basicamente a isso. Algumas a gente vai interagir mais, que são as que estão coloridas aqui, e outras a gente não vai interagir tanto assim, por isso elas estão mais apagadas, mas não é uma diferença de importância, tá certo? Então vamos lá, na categoria de sistema e boot, a gente tem aqui, por exemplo, o diretório barra, tá certo? Esse diretório é o que contém todos os demais, basicamente, tá? Ele vai funcionar ali como uma C2 do Windows, então ele vai ser basicamente o nosso diretório de partição. Ele é o que contém todos os demais, tá? E aí a estrutura vai funcionar meio que dentro dele. E aí, a partir dele, a gente vai ter a home, a etc, a var, a temp, a bin, a dev, enfim. A home, que está aqui na seção de usuários, ó, por exemplo, ela vai conter todos os arquivos referentes aos usuários, tá? Então, eu tenho uma barra home. Se eu tiver um usuário chamado Marquinhos, eu vou ter dentro da pasta home aqui, uma outra pasta, uma subpasta ali chamada Marquinhos. Se eu estiver falando do usuário administrativo, aí já não é mais dentro da home, tá? Aí a gente já vai estar falando da root, certo? Então essa barra root aqui é a pasta referente às questões do super administrador. Então é o usuário masterzão ali do nosso sistema operacional. Quando a gente fala também de configuração e coisas nesse sentido, a gente vai ter o diretório aqui etc. Então, quando eu precisar configurar alguma coisa de como um servidor meu vai funcionar, uma parte da vida, por exemplo, um Nginx ou coisa nesse sentido, que são tecnologias que a gente vai precisar lidar aí no nosso dia a dia, muito provavelmente as configurações de como isso deve funcionar vão estar em algum arquivo dentro aqui desse diretório etc. Se você está subindo aí um servidor web, está utilizando uma VPS ou algo do tipo, é muito provável que você vai estar subindo esses arquivos do seu servidor em um diretório var, ali em um subdiretório www, mas ele vai estar dentro desse diretório var aqui de uma forma ou de outra. Pode ter diferenças aí, você pode subir esses arquivos do seu servidor em algum outro lugar, mas em via de regra, ele vai estar rodando em si
dentro dessa var e muito provavelmente dentro do subdiretório ali www, beleza? E os arquivos que a gente usa para rodar os programas no sistema operacional Linux muitas vezes precisam de certos arquivos de apoio, digamos assim, né? Arquivos que ele vai criar ali naquele momento porque ele precisa, mas que não precisam estar de forma permanente no sistema. Esses arquivos eles vão ser salvos aqui na TMP, tá certo? E esses arquivos temporários, toda vez que você reinicializa o seu sistema, eles são apagados. A gente também tem aqui diretórios como bin e usrbin. Eles vão, hoje em dia, a depender do sistema que vocês estão utilizando, provavelmente ele vai ser basicamente um link direto, né? O diretório bin vai ser um link direto para o usrbin, mas eles contêm basicamente os comandos que a gente utiliza no Linux. Então o ls, o copy, né, que é esse cp aqui, o cat, enfim, alguns outros comandos que a gente tem aí também por padrão, que são comandos gerais do Linux, eles vão estar contidos aqui. Se a gente fala de comandos mais restritos, comandos mais de administrador, né, aí já vai estar lá no diretório sbin. Então tem essa divisãozinha aí. Quando a gente vai falar sobre os discos conectados em nosso dispositivo, isso já vai ser gerido, cada disco ele vai representar um arquivo, né, dentro ali do nosso diretório /dev, tá certo? E para finalizar aqui, né, desses coloridinhos, como eu falei com vocês, a gente tem o proc e o sys, tá certo? Então eles também vão funcionar ali a nível de kernel e hardware do nosso sistema, e eles vão trazer para a gente algumas informações de como que tá o nível de uso do processador, o nível de uso da memória RAM, enfim, coisas nesse sentido vai estar relacionado a esses diretórios aqui. Como eu falei para vocês, a gente tem vários outros diretórios, né? A gente tem o apt, tem o lib64, enfim, e alguns outros que nem estão contidos nessa lista aqui. Mas é muito importante que vocês se atentem a esses que estão mais coloridos aqui. E uma atenção especial aí a esse diretório etc, ao diretório var e ao diretório home, tá? Que talvez volta e meia vocês precisem interagir um pouco com eles aí. Quando você está utilizando uma VPS ou algo do tipo, é comum também que você não interaja tanto com a home, mas interaja com a root, porque o acesso que você vai ter já vai ser um acesso ali meio que de super usuário mesmo, tá? Então, quando você acessa a máquina ali, você já está acessando como um usuário root, e aí acaba que talvez você não utilize tanto a home assim. Mas é basicamente isso aqui. Vamos seguir para a próxima parte. Então, só para vocês verem aqui, tá? Eu minimizei tudo aqui e eu queria navegar um pouco com vocês aqui através do explorador de arquivos do Linux. Muita gente acha que tudo precisa ser pelo terminal, eu gosto sempre de fazer esse disclaimer aqui, tá? Se você está utilizando o Linux para o seu uso pessoal aí, para você utilizar no dia a dia, você já vai ter muita compatibilidade, assim, muita intuitividade baseado no que você já aprendeu em outros sistemas operacionais, como o Windows, como o próprio macOS, porque os ícones são parecidos, você vai utilizar o mouse aqui praticamente da mesma forma, você vai utilizar o teclado praticamente da mesma forma, os atalhos, talvez não com o Mac, né, mas os atalhos eles são muito compartilhados assim, né, volta e meia vai ter um ou outro diferente, mas uma boa parte é parecida. Então, na utilização via interface não é tão diferente assim. Eu só queria mostrar aqui para vocês, de forma mais visual, essa estrutura que a gente estava falando ali enquanto a gente lia aquela lista lá, tá? Por padrão, o meu explorador de arquivo ele já abre aqui nessa pasta jonta, que é o nome do meu usuário aqui no sistema, tá certo? Então ele já abre na minha pasta pessoal aqui do sistema. E observe que na minha pasta pessoal é que eu vou ter acesso aqui à pasta de downloads, documentos, vídeos, música, imagens, vários outros diretórios, várias outras pastas referentes a arquivos do meu usuário pessoal, tá certo? Se eu voltar aqui, ó, eu vou ter o diretório home, que como eu só tenho esse usuário criado no sistema, ele só mostra aqui o junta. Se eu tivesse outros usuários aqui nesse sistema, ele ia mostrar aqui um ao lado do outro como pastas diferentes, tá certo? E se eu voltar do home, eu vou lá para a minha rota, ó, barra. Observa aqui que ele está mostrando só barra. Por quê? Aqui é a parte final, tá? Aqui é a camada primeira ali do nosso sistema, tá certo? E é ele quem contém todas aquelas outras. Então a gente tem aqui a TMP, a gente tem a dev, a etc tá aqui, ó, a bin, a sys, proc, boot. Então, esse bin, root, var. Então todas aquelas pastas que a gente viu lá naquela ilustração anterior, elas vão estar contidas aqui nessa pasta primordial, digamos assim, né? Que é o que a gente chama aqui de barra. É a pasta raiz de todo o nosso sistema operacional Linux. E aí, a gente tem a var aqui, ó. Se vocês observarem, ela tem a subpasta aqui
www, como eu falei com vocês, e dentro dela, no meu caso aqui, como eu estou em um sistema de uso pessoal aqui, tem esse HTML. E aí ele está rodando aqui uma Apache, basicamente, né? E aí, tudo que eu jogo aqui, se eu jogar um arquivo HTML dentro dessa pasta HTML aqui, ele já vai ser processado, e se eu acessar lá no navegador localhost /, e aí colocar o nome do arquivo HTML, eu já vou conseguir acessar ele tal qual um servidor mesmo, né? Então é basicamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês, uma navegação para vocês terem essa visualização de como que os arquivos estão organizados aqui também. Massa demais, né não? Então, para a gente fechar essa aula aqui, eu queria fazer um resumo prático com vocês, tá? Observe essa imagem que eu coloquei na tela aí agora. Eu estou tentando representar aqui para vocês todo esse diretórios que a gente viu, toda essa estrutura que o Linux trabalha, como um prédio, basicamente, tá? Então, a gente vai ter aqui o prédio Linux, o prédio sistema Linux, vamos colocar dessa forma, tá? E a gente tem os diretórios representados aqui, cada um como um andar desse prédio. Se naquela lista eu não conseguir representar talvez todos os diretórios que a gente poderia ter no Linux, aqui nessa visualização menos ainda, tá? Mas é só pra gente ter a ideia do funcionamento do sistema Linux ali, tá? Então observa que a nossa pasta barra, o nosso diretório barra, ele ficou aqui como térreo, ou seja, ele é a base de todos os demais, tá? Então ele ficou ali no térreo. Quando você entra ali para conhecer os arquivos, digamos assim, conhecer as pastas, você vai chegar aqui nesse térreo que é o barra. É ele quem contém todos os outros, é ele quem vai te mandar para todos os outros, tá certo? Logo acima aqui a gente tem o mezanino, que geralmente é a parte de gestão ali, né, daquele prédio e tal. Então o mezanino ficou aqui como ETC, que é toda a parte de configuração, de como que o sistema vai funcionar, de como que os programas vão funcionar. Logo no primeiro andar a gente tem a USR aqui, no segundo a bin, que são aqueles comandos essenciais, né, que disponíveis para todos os usuários. Terceiro andar a SBIN, que são as partes mais específicas de administrador. O quarto andar, ele representou aqui como a home, tá? E a home é justamente a parte de usuário. E eu queria que vocês observassem aqui, ó, que essa home, ele tem aqui duas portas, Marquinhos e Juliana. Essas portas vão estar aqui justamente para simbolizar os usuários do sistema. Então, nesse caso aqui, é como se eu tivesse dois usuários no meu sistema, Marquinhos e Juliana. Quando eu abrir a minha pasta home lá, quando eu acessar o meu diretório home, eu vou ter então home Marquinhos, que representa o usuário de Marquinhos, e eu vou ter home Juliana, que representa o usuário de Juliana aqui. Beleza? Então eles compartilham meio que esse mesmo andar aqui, só que cada um com as suas respectivas informações, tá? E na root, que é a parte mais top aqui de todo esse prédio, a gente vai ter o nosso super usuário, tá? Então a root vai ser aquele diretório, vai ser aquele andar, né, entre aspas aí, para o dono do prédio, tá certo? Então o administrador geral daquele prédio ali. Então essa analogia aqui é para a gente materializar um pouco mais de como que é esse funcionamento do Linux aí, como que funciona essa disposição dos diretórios dele, qual que é o papel de cada um. Agora, para a gente terminar realmente essa aula, conta aqui nos comentários se você conheceu algum diretório novo nesse vídeo, ou ainda responde essa pergunta aqui: qual é o diretório que contém os comandos gerais do Linux? Tipo o ls, o cat... Enfim, deixa aqui no comentário qual que é o diretório que contém esses comandos, tá certo? Já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a aula 4 já vai sair e a gente vai ver como que a gente pode navegar por toda essa estrutura de arquivos aqui, por toda essa estrutura de diretórios do Linux através do terminal, que é um conhecimento muito importante quando você vai lidar aí com VPS, com Cloud Computing, com Docker, enfim, qualquer coisa que você tenha que acessar um sistema Linux através ali de um CLI, de um command line, de uma linha de comando, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Tamo junto!